Boa noite a todos, gente. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome, como a Karen disse, é Julia Schiffer. E ao longo dos próximos minutos, nós vamos explorar o tema de análise comparativa e planos diretores municipais da Serra e evolução de implementação dos impactos. Os palestrantes serão a arquiteta Larissa Pacheco Bernardi, a engenheira Paula Gonçalves Sobreira e a engenheira e doutora Débora Valandro de Souza. Boa noite. Eu vou apresentar, eu acho que eu tenho que compartilhar, né? Você tem que me liberar para compartilhamento. Sim, vou compartilhar aqui agora. Larissa, você está como apresentadora. Larissa, o seu microfone está desligado. Agora tá. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, boa noite a todos, obrigada a todos que estão aqui até o momento, obrigada, professores, obrigada ao longo do curso também por todos os ensinamentos, tudo foi muito útil para a gente. Obrigada, professora Débora, pela toda a atenção, né, toda a dedicação com a gente também. Cumprimentando a todos presentes, colegas também, foi um ano ótimo de trocas e aprendizado. E bem, eu vou começar nosso trabalho, que vai tratar da análise comparativa dos planos diretores do município de Serra, evolução, implementação e impactos. Começando pelo seguinte, qual é o mote principal do nosso estudo? É o crescimento acelerado das cidades. A gente sabe que as cidades são polos atrativos de pessoas que buscam melhor qualidade de vida, oportunidades de trabalho, que buscam centros mais efervescentes, e com isso exerce pressões sobre o tecido urbano. As cidades sempre são dinâmicas, onde acontecem transformações constantes, e todo esse território tem que ser organizado. E de que forma que se dá a organização desse território? Através do planejamento municipal, principalmente na figura do seu plano diretor. Um plano diretor, ele é um plano que ele estrutura o planejamento do município, ele estabelece diretrizes gerais da política urbana e é o que, de fato, organiza a cidade. No caso, o que levou a gente a estudar a cidade que a gente estudou? Eu vou falar mais à frente, a gente acabou optando por estudar a cidade de Serra, e principalmente fazer uma avaliação das mudanças entre o plano diretor municipal de 2012 e o plano diretor municipal de 2023, que quando houve uma mudança mais significativa no planejamento dessa cidade. Então, no caso, nosso objetivo do estudo, o objetivo geral, é fazer essa análise comparativa da mudança, né, dos impactos gerados pela mudança do potencial construtivo, que a gente entende que o potencial construtivo é um dos fatores que mais impacta, de fato, entre os planos de 2012 e 2023. Especificamente, a gente buscou apresentar as contribuições do plano diretor, de uma forma geral, né, para o desenvolvimento urbano, e depois fazer um mapeamento de alterações de zoneamento e uma comparação, uma comparação do potencial construtivo, especificamente desses dois planos, para uma zona específica, que a gente vai explicar mais à frente. E a metodologia foi mesmo análise qualitativa exploratória, utilizando as fontes bibliográficas, documentais e etc. Então, por que o município de Serra? Como eu falei anteriormente, as cidades elas são territórios de muita pressão, né? Porque são territórios muito concentrados. A Serra, especificamente, a gente sabe que ao longo dos últimos 20 anos, a Serra tem um crescimento grande, né, nas últimas décadas, mas ao longo dos últimos 20 anos ela passou por um crescimento bastante acelerado, e a gente vê olhos vistos que é uma cidade que está sempre em constante crescimento. Ela é uma cidade que é um grande polo de negócios, é uma cidade bastante próspera, é uma cidade bastante populosa, é o município mais populoso no Espírito Santo, com 520 mil
cerca de 520 mil habitantes. É a maior área urbanizada do estado, com 93,69 km² de área urbanizada dentro de um território de 547 km². E a maior economia do estado, o maior PIB no estado, né, e a 30ª maior economia do Brasil. Então, é uma cidade que sofre bastante pressão em seu crescimento e a revisão do seu plano tem que estar de acordo com esses crescimentos que vêm acontecendo. Aí, dando um contexto geral, né, o que é o planejamento urbano, no caso? O planejamento urbano, como eu falei, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão para os municípios. E ele é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes a partir de um instrumento que chama Estatuto da Cidade, que foi implementado, né, que foi uma lei aprovada em 2001, a Lei 10.527, que é uma lei que vem orientar a construção e regulamentação dos espaços urbanos. E ela vem operacionalizar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que eles tratam do uso da propriedade em prol do bem coletivo, segurança, bem-estar e equilíbrio ambiental. E o plano diretor, como principal instrumento do planejamento municipal, ele estabelece essas diretrizes gerais da política urbana, principalmente através de um instrumento que chama zoneamento urbano, que o zoneamento é a divisão administrativa do território. Essa divisão, ela tanto mostra agrupamentos de similaridades, né, de uso, ocupações, etc., quanto também, ali dentro desse zoneamento, ele dá as diretrizes para o crescimento, né, para a expansão dessa cidade, o que o município, o que a população quer enquanto futuro da cidade. E o planejamento urbano, o plano diretor urbano, ele é obrigatório, uma revisão a cada 10 anos, por isso que a gente está falando dessa revisão num gap aí de 2012 a 2023, e ela tem ampla participação popular, todos são entidades municipais, governamentais e população também, que se unem para a construção desse instrumento. E aí a gente vem especificamente para o caso das duas leis do município de Serra. Então, a gente está falando aí do PDM de 2012, que é a Lei 3.820, e do PDM de 2023, que é a Lei 05 de 2023. De forma rápida, a gente teve um entendimento que o PDM de 2023 ele é bem mais enxuto do que o PDM de 2012. O PDM de 2012 ele tinha 395 artigos e era uma coisa enorme, um documento enorme, com muita informação, e o de 2023 ele vai um pouco mais compacto, ele é mais enxuto, e o que vem a ser mais importante para para temas específicos, eles desmembram, né, em outras legislações. Em matéria de zoneamento, talvez seja uma das coisas mais relevantes dessa mudança, assim, porque em 2012 tinha 7 macrozonas subdivididas em 10 zonas e ainda subdivididas em 28 subdivisões, né? Em 2023 foi tudo simplificado para 9 zonas, sem todas as subdivisões que existia anteriormente. E os índices urbanísticos que a gente vai tratar um pouco mais à frente, que são são algumas alterações que aconteceram nos coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, permeabilidade, altura máxima e etc. E aqui, para exemplificar, só para vocês terem uma ideia, só para ilustrar mesmo, esse aqui é uma imagem de parte do município de Serra com uma ilustração do PDM de 2012. Quando você olha, todas essas manchinhas, cada cor já é uma zona, já não estamos falando de macrozonas, aqui já são as zonas mesmo. E cada letrinha dessa que vocês estão vendo aí é uma subdivisão dessas zonas. Então, para uma zona, tinha às vezes 5, 6 subzonas. Então, era mais complicado um pouco. Por outro lado, mais específico, só que mais complicado um pouco para o legislador também conseguir fazer um planejamento mais globalizado, assim, também. E aí, no próximo slide, você vê que a mesma área, olha a diferença já da simplificação das zonas, né? Então, eles realmente simplificaram bastante. Tem os prós e contras disso, mas, de fato, a mudança foi significativa de um ano, de 2012 para 2023.
Bem, aqui eu vou trazer só uma análise muito rápida, porque, na verdade, no texto do nosso trabalho tem isso mais detalhado. Não está detalhado para todas as zonas, né? Porque não era o caso também, mas já está um pouco mais detalhado do que aqui. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, no PDM de 2012, o coeficiente máximo que tinha possibilidade de construção era 3. No de 23, ele já vai de um básico de 1 a 4. O que é o coeficiente básico? O básico é como se fosse o antigo máximo. E o máximo, ele vem como se fosse um máximo ampliado. A partir do básico, você só pode usar o máximo através de contrapartida financeira. O que eles querem com isso? Eles querem permitir mais adensamento em locais, principalmente com a infraestrutura que já existe, porque segundo né, a administração do município da Serra, ele já tem muitos locais já com infraestrutura pronta, feita, mas que as áreas ainda não estão ocupadas da forma adequada, ainda não estão utilizando essa infraestrutura de forma adequada. Taxa de ocupação, isso eu estou olhando, essa parte eu estou mostrando para vocês, é como se fosse um apanhado de todas as zonas ao mesmo tempo, tá? A gente depois vai detalhar, a minha colega Paula vai detalhar mais uma zona que a gente especificou para fazer um comparativo mais a fundo. E a taxa de ocupação, entre ele variava de 50 a 70, agora de 23 ele já vai de 50 a 80, ele já permite mais ocupação do seu território, fisicamente, né, mais espaço ocupado dentro do mesmo terreno. A taxa de permeabilidade, ela está entre 10 e 20 e manteve-se, né, isso vai depender de cada zona também. E a altura das edificações, ela variava de zona para zona, mas tinha algumas que iam até 54 metros, e agora as alturas máximas, elas são limitadas pelo cone aéreo, então é de caso a caso, né, cada caso é um caso. E esses são de forma geral, as alterações que vieram. Aí a gente vai entrar agora na parte do estudo específico da área que a gente escolheu, e a Paula vai continuar a apresentação. Bom, boa noite. Então, no intuito aí de analisar de maneira mais aplicada, né, os possíveis impactos da aplicação do novo PDM, a gente escolheu uma área dentro uma área urbana, né, já consolidada, com uma infraestrutura já consolidada, que foi o que a Larissa já comentou, que era, né, o propósito, um pouco do propósito desse novo PDM, usar essas áreas com espaços vazios. E então a gente, onde está essa partezinha de marrom, né, achurado aí de marrom, foi a área que a gente escolheu para estudo. Então isso está dentro do bairro de Bicanga, né, já tem uma infraestrutura e ao entorno, tem escolas, tem hospitais e tudo, e são edificações aí de até 3 pavimentos, mais ou menos, que a gente observou ao entorno. Então, a principal mudança que a gente viu, que no PDM de 2012, a gente tinha era uma zona de expansão urbana, e no PDM de 2023, isso virou uma ZOP, né? Então, qual que é a diferença entre esses dois zoneamentos? É que a ASEU, né, ela busca a expansão urbana próximas a esses eixos viários, e a ZOP, ela já é a ocupação em si dessas áreas de infraestrutura consolidada. Então, a ASEU visa expandir para novos terrenos, enquanto a ZOP foca no uso pleno das áreas consolidadas. Então, a gente teve essa diferença aí de zoneamento numa mesma área, de um PDM para o outro, e aí a gente agora vai analisar, então, as diferenças desses coeficientes, principalmente o coeficiente de aproveitamento, né? Então, a gente tem um coeficiente máximo que no PDM de 2012 ele estava com 1,8 para residência, para uso multifamiliar, tá? E depois a gente vai para o básico de 2,5 e o máximo de 3,5, como a Larissa também já explicou a diferença desses dois. Então, a gente teve um aumento aí de adensamento na ZOP, permitindo uma maior ocupação do terreno já urbanizado. A taxa de ocupação, a gente tem uma taxa de ocupação de 70% unifamiliar e 60% para multifamiliar, e a gente passa agora a ter uma taxa de ocupação de 80%, ou seja, na ZOP, né, nesse novo PDM, ele está promovendo mais construções, né, a gente pode ocupar mais o terreno,
e a gente tem uma taxa de permeabilidade mínima, que antes era 15%, e passou para 10%. O gabarito também, a altura ali da edificação, antes era até 17 metros para residências multifamiliares, e agora isso está limitado em cones aeroviários. A gente chegou até a fazer a gente tem estudos ali daquela área de que pode chegar a até 10 edificações e tudo, né? Então, a gente vê aí que já teve um aumento na altura. Então, a alteração reflete o desejo, né, do município em estimular o adensamento construtivo, e com isso o aumento de área construída, e, consequentemente, o aumento populacional por metro quadrado, alinhando-se, então, ao que esperam ser um modelo mais sustentável e eficiente do espaço na cidade de Serra. Bom, então, com essas comparações, a gente fez uma simulação, né, nessa área que a gente mostrou ali, a gente fez uma simulação de crescimento populacional, para a gente ver isso mais quantificadamente. É isso. Então, a gente fez essa análise para ver o que essas modificações no coeficiente de aproveitamento ia afetar o potencial construtivo, né, e de forma direta na densidade populacional. Então, a gente usou como parâmetro a área, né? Então, a gente usou para fazer esse cálculo de população, a gente usou aproximadamente 290 mil metros quadrados de área útil aí dessa parte que a gente delimitou. A gente precisou definir uma área mínima de apartamento, né? Porque a gente vai quantificar isso em população e tudo, então a gente precisou dividir, que a gente vai usar como residencial multifamiliar, né? Como se fosse uma área multifamiliar, o tipo de uso. Então, a gente usou aí o código de obras para ver quais eram as áreas mínimas e tudo, e a gente chegou num apartamento de 2 quartos, básico, com essas áreas mínimas, e chegamos a 44,65 metros quadrados. E depois a gente também vai precisar usar, depois eu explico melhor, ali os 2,7 habitantes por unidade, que é o número médio de habitantes por apartamento, que é um dado do IBGE. Aí, então, já é o resultado dos cálculos, né? Então, a gente fez, então, essa simulação nessa gleba, e a gente primeiro pegou a área, multiplicou pelo coeficiente de aproveitamento e tivemos essa área total computável. A partir dessa área total computável, a gente dividiu ela pela área mínima do apartamento, né? E depois achamos o total de habitação, e a partir disso a gente multiplicou a habitação pelos 2,7, que era a quantidade de pessoas por apartamento. Então, a gente chegou aí em 3 cenários, né, de população prevista. Aqui a gente colocou num gráfico para ficar mais fácil, né, a visualização. Então, a gente vê que quando a gente compara a ZEU3 com a ZOP com CA básico, né, então a gente tem aí um aumento de 38,9%, um aumento relativo na densidade populacional projetada. Então, a gente aumenta em 1.676 habitantes. E quando a gente compara a ZEU3 com a ZOP máxima, a gente vai aí para 4.071 habitantes, ou seja, um aumento relativo de 94,4%, ou seja, esse cenário reflete o maior aproveitamento possível do terreno, com as contrapartidas financeiras de se usar um CA máximo para intensificar a ocupação urbana. E quando a gente compara o CA básico e o CA máximo da própria ZOP, né, do próprio PDM, a gente vê aí um acréscimo de 2.394 habitantes, que dá mais ou menos um aumento relativo de 39,9%. Isso aí mostra um pouco as formas que a flexibilidade, né, desse CA que vem no PDM, pode ser um instrumento ali para ajustar a densidade conforme as necessidades de ocupação ali que o governo, né, público pode ver. Então, com isso, a gente sabe que a partir dessa densificação,
isso vai exigir um planejamento adequado, né, para essa expansão e modernização de infraestrutura, como saneamento, transporte, áreas verdes e tudo, no momento que a gente está trazendo tanta população, né, aumentando mais essa população. Então, de forma, a gente trouxe para analisar, né, esses impactos que isso pode gerar, a gente trouxe um modelo de indicador, né? A gente propôs um modelo de indicador como exemplo, usando como exemplo a nossa aumento de população. Então, a gente usou a ferramenta, né, o modelo PIR, né, que é pressão, estado, impacto e resposta. A pressão, o problema em si, né? Ela é as forças econômicas, sociais e demográficas, como o adensamento vertical, que é o que a gente mostrou ali, e essa pressão são praticamente os problemas relacionados à urbanização, e depois ele vai para um estado. O estado, no caso, é o local, é o ambiente que vai ser pressionado, digamos assim, né? Então, é o meio ambiente ali, a cobertura vegetal que vai acabar sofrendo, a drenagem que pode sofrer algum impacto. Depois, o impacto em si, né? Que é os efeitos sobre a saúde, a qualidade de vida, como poluição, sobrecarga de infraestrutura, né? Por exemplo, vai ter mais pessoas, então vai ter mais carros, vai ter mais trânsito, vai ter mais poluição. Então, esse é um impacto. E, por fim, a resposta, que é justamente a ação do governo, né, e a ajuda ali da sociedade para mitigar esses impactos negativos. Então, esse modelo PEI, né, ele permite uma análise sistemática das condições ambientais e dos impactos das ações humanas para auxiliar aí a formulação de políticas públicas sustentáveis. Aqui é só exemplificando um pouco melhor o que seria cada um dessas dimensões, né, que está dentro desse modelo. E, por fim, então, a gente conclui, né, que, de fato, teve avanços significativos, né, no planejamento, no novo PDM de 2023, ele está mais moderno, ele é chamado de planejamento sustentável, né, no PDM sustentável, né, e a gente entende que esse sustentável é dessa condensação, né, desse novo sustentável, uma urbanização mais sustentável e eficiente, mais condensado. Porém, a gente sabe que tem desafios que devem ser identificados, por isso que a gente traz ali aquela ideia dos indicadores. Então, a gente deixa aí como recomendação, né, essa implementação cuidadosa do plano diretor com mecanismos de monitoramento e participação ativa aí do governo e da sociedade. E aqui algumas referências, e é isso. Agora eu gostaria de chamar a Débora para poder falar o final. Débora, você está aí? Você tem alguma coisa para falar? Tá bom. Aqui só temos comentários bons. Parabéns, meninos, pelo excelente uso do tempo. E vamos aguardar a Débora agora.
Carlos levantou a mão. Se quiser falar, Pessoal, pode só falar, um Carlos. minutinho aqui que eu vou sair do computador para não dar microfonia, tá? Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Então, pessoal, minha contribuição aqui nesse trabalho, né, eu quero falar para vocês que a gente pôde ver que ao longo dessa apresentação foi aí explorado um tema fundamental para o desenvolvimento das cidades, né? A gente sabe aí que o planejamento urbano, ele é importantíssimo, né, e principalmente suas implicações para a nossa sociedade. E o estudo que as meninas fizeram nos permitiu aí compreender como as mudanças aí nos planos diretores da Serra, entre 2012 e 2023, impactaram diretamente o uso e ocupação do solo, a infraestrutura urbana e, acima de tudo, a qualidade de vida dos cidadãos, né? E lembrando também que o plano diretor, ele é um instrumento importantíssimo para a organização do território, como as meninas colocaram, né? E também para garantir um crescimento equilibrado aí dentro das nossas cidades. No entanto, a sua efetividade depende não apenas de uma elaboração técnica, mas a participação efetiva aí da nossa sociedade, que muitas vezes acontece muito pouco, né? E o próprio Estatuto da Cidade, como as meninas apresentaram, né, que é a Lei Federal 10257 de 2001, ele estabelece que o planejamento urbano ele deve ser realizado com ampla participação social, que isso garante as decisões que refletem aí os interesses coletivos, né? Então, a gente pode ver que o trabalho das meninas aí ele vai muito além de uma análise técnica, né? Ele nos convida aí a refletir sobre o papel das políticas públicas na construção dos espaços urbanos, espaços mais eficientes, inclusivos e sustentáveis, né? E ao avaliar aí as mudanças no zoneamento e nos índices urbanísticos, né, podem influenciar o adensamento populacional, a infraestrutura e o meio ambiente. As autoras aí, as nossas meninas, as minhas orientandas, elas fornecem uma ferramenta importante para os gestores públicos, para os urbanistas, para os engenheiros e toda a comunidade envolvida aí no desenvolvimento urbano. E para o público geral, né, esse estudo aí destaca um ponto bem importante, que as cidades elas estão em constante transformação, e essas mudanças, elas afetam diretamente o nosso dia a dia, por isso é importante a nossa participação efetiva aí nas tomadas de decisão, né? Que o que a gente decide hoje vai moldar o nosso futuro, né? O futuro das nossas próximas gerações. Então, é essencial que todos nós estejamos atentos e participativos aí nessas discussões, tá? E para a Larissa e para a Paula, aí, as minhas orientandas, eu deixo aí um reconhecimento especial para elas. Eu quero parabenizar vocês pelo empenho e dedicação na condução dessa pesquisa, tá? Vocês demonstraram um rigor acadêmico, pensamento crítico e um compromisso aí com a melhoria do planejamento urbano e além, né, da contribuição científica, né? Eu acho que esse trabalho aí também, ele representa não apenas a contribuição para a área da engenharia e do urbanismo, mas também um marco aí significativo na trajetória de vocês, e que esse também não seja apenas só o começo, né? Eu tenho certeza que vão ter muitas realizações no futuro, que vocês produzam outros trabalhos, né, que gerem impactos positivos aí para a sociedade. Eu quero agradecer aí também a todos pela atenção e parabenizo aí mais uma vez vocês, meninas, pela excelente apresentação e convido aí o pessoal
assim que a gente disponibilizar no repositório, ler o trabalho das meninas, bem interessante. E onde tem informações mais completas, né, meninas? É isso aí, pessoal. Parabéns, meninas, parabéns também, professora. Carlos, fique à vontade para falar. Boa noite a todos, vocês estão me escutando? Sim. Eu quero parabenizar as meninas, Paulo e Larissa, eu sou aluno desse semestre agora também, estou no segundo semestre, né, da pós-graduação, e meu trabalho está muito relacionado ao tema que elas trouxeram aqui, e foi fantástico, assim, vai ser uma base muito boa para mim. Diante do que elas apresentaram, me surgiu uma dúvida, talvez não está tão atrelado ao que elas pretenderam pesquisar, sobre aquela área que elas fizeram análise. Me parece que foi ocupada uma ZPA, certo? E aí parte dessa ZPA ela vai se tornar área construída, é isso mesmo? Alguém? Meninas podem ficar à vontade para responder, tá bom? Vocês me escutam? Peraí, calma. E boa noite. Acho que agora está dando para ouvir, né? Sim. Então, na verdade, a gente desconsiderou a ZPA. Essa área que a gente fez, que a gente considerou, é só mesmo área útil ali da gleba. Acho que estava dando interferência. Mas é só mesmo uma área útil que a gente considerou. Então, atrás ali tem uma ZPA mesmo, tá caracterizado como uma ZPA, né, nesse trechinho ali em azul, mas a gente considerou a parte da frente, que é a parte útil. Entendi. É porque eu acho... então, de certa forma, comparando ela no mapa ali, parte daquela ZPA ela vai ser ocupada. Isso mesmo, só para eu ter certeza. Deixa eu só complementar. Eu acho que a Paula falou especificamente sobre a área que nós usamos, né? Mas, na verdade, houve sim. Não foi só aqui, nessa área, porque agora a gente já não está compartilhando, talvez não dê para mostrar. Mas, de fato, algumas áreas que eram ZPAs no PDM de 2012, sim, se tornaram zonas ocupáveis, tá? Zonas de construção. Isso realmente aconteceu. Não só aqui nessa área que a gente optou por trabalhar, como em outras áreas diversas também. Que foram áreas, enfim, a classificação, o porquê dessa alteração, tem que olhar especificamente no plano diretor, ou eventualmente consultar a prefeitura, né, das razões pelas quais essas alterações foram feitas. Mas, sim, várias áreas que eram antizonas de proteção foram alteradas para zonas edificáveis, sim. Aí, talvez, zonas mais controladas, né? Eventualmente, alguma coisa de um planejamento mais específico, de algum cuidado mais específico, mas, de fato, aconteceu, sim. Entendi. É porque eu ia vir com outra pergunta, mas a respeito com relação ao aprofundamento do curso, né? Porque, por curiosidade, queria saber se houve algum tipo de compensação, qual a estratégia eles criaram para isso, né? Para poder ocupar essas EPAs. Mas parabéns novamente, viu, meninos? Muito obrigado. Eu devo procurar vocês assim para trocar algumas ideias. Ficou excelente e exemplar, assim. Obrigada, fica à vontade, estamos à disposição.